Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o Seu Emprego vai te apresentar aqui uma profissão que, além de te ofertar aí várias opções no mercado de trabalho, também pode te levar à docência, né? A dar aulas. A gente vai falar sobre a geografia. E para conversar com a gente aqui sobre isso, eu convidei a Caroline Vancin. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, Fernanda? Ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer. Bom, eu começo então eu te agradecendo por ter aceito o nosso convite, né, por estar aqui com a gente hoje, dividir um pouquinho aí dos seus conhecimentos. E eu vou começar te perguntando então, de uma forma geral, né, o que faz um profissional formado em geografia? A geografia é um campo muito amplo da ciência. Enquanto profissional, nós geógrafos podemos seguir vários caminhos. Na verdade, são dois cursos geralmente que são oferecidos, que é o curso de licenciatura, voltado para a docência, como você falou, e o curso de bacharelado. E dentro do bacharelado existem muitas opções. Trabalhar com mapeamento, meio ambiente, questões urbanas, licenciamento ambiental, tem várias opções. Eu acho que uma pessoa que está aí procurando uma nova opção de carreira, uma colocação no mercado de trabalho, sempre uma primeira dúvida muito importante é em relação à formação do profissional. Então, eu queria te perguntar, no caso da geografia, como é essa formação? É um curso superior, né? Ou seja, uma faculdade, ou é um curso técnico? E dentro dessa formação, conta um pouco para a gente como que é, quanto tempo dura, que tipo de matéria que o aluno vai encontrar pela frente. Sim, é um curso superior, geralmente é um curso de 4 ou 5 anos. Alguns poucos oferecem, algumas universidades oferecem em 3 anos, aí focado só na licenciatura mesmo. Existe a possibilidade de escolha entre licenciatura ou bacharelado. E a formação dialoga com vários campos do conhecimento. Então, dentre a grade de disciplinas, a gente vai estudar sociologia, filosofia, biologia, história, e também as disciplinas que são o cerne do curso, geografia urbana, agrária, indústrias, né? Economia é um campo também que a gente dialoga muito. E aí, dentro da licenciatura, as disciplinas de educação. E dentro do bacharelado, disciplinas mais técnicas, voltadas para geoprocessamento, sensoriamento remoto, voltadas para análises urbanas. Caroline, sempre que a gente apresenta uma profissão nova aqui no Seu Emprego, a gente costuma escutar uma mesma pergunta, e eu vou te fazer ela agora. Cálculo. Geografia envolve cálculo, a pessoa precisa enfrentar essa realidade. Eu precisei. Por que eu digo eu precisei? Os cursos de geografia, eles mudam muito de universidade para universidade. É claro que existem aquelas disciplinas que todos irão cursar, mas uma dica que eu dou já é, quando você busca fazer um curso de geografia, olha antes a grade que aquela universidade oferece, porque muda, algumas coisas mudam. Algumas precisam sim um pouquinho de cálculo, não é muito, é só um pouquinho mesmo, para que depois a gente possa trabalhar um pouco melhor a parte de estatística. Estatística todo mundo vai fazer. Aliás, eu acho que a maioria dos cursos universitários precisam de estatística. Então, tem alguns cursos que na grade tem o cálculo antes da estatística, que foi o caso do meu na Unicamp, e tem cursos que não, que vão direto para a estatística. Mas um pouquinho de matemática sempre tem. Por isso que eu sempre falo, quem busca geografia tem que estar aberto a dialogar com vários campos do conhecimento. Física, química, tudo isso vai aparecer. Embora seja um curso dentro das humanidades, porque o foco do geógrafo é tentar entender como que a humanidade vive nessa superfície da Terra, né, constrói essa superfície, mas a gente vai buscar ajuda, a gente vai tangenciar várias outras áreas do conhecimento, inclusive da parte das exatas, né? Perfeito. Embora pareça até um pouco óbvio, eu queria que a gente voltasse um pouquinho nesse ponto, porque eu acho muito importante a gente esclarecer isso para o candidato, né? Qual que é a Uhum. diferença
entre o bacharelado e a licenciatura, na prática mesmo. Sim. E também, Uhum. desculpa te cortando, mas também, se na hora de, por exemplo, de se inscrever no vestibular, se o candidato já tem que escolher logo de início se ele vai para o bacharelado ou para a licenciatura. Tá. Na verdade, as diferenças aparecem mesmo, tanto no curso, na formação, quanto na vida profissional. São profissões bem diferentes, né? Alguns cursos, de novo, por isso que é importante sempre o candidato olhar aquelas opções que ele tem como curso, como universidades, e olhar a grade, porque isso tudo muda de lugar para lugar. Então, algumas universidades, já no vestibular, existe a opção licenciatura ou bacharelado. Nada que não possa depois, ao longo do caminho, mudar. Geralmente pode fazer essa transição. Outros cursos não. Entra todo mundo junto e depois, ao longo do curso, é que existe a decisão. São rotinas totalmente diferentes. Quem opta pela licenciatura, que é a grande maioria, tá? Vai trabalhar como professor de geografia, e aí a atuação é principalmente nos anos finais do ensino fundamental, então sexto ano até o nono, e no ensino médio. Geralmente, na educação básica, o professor de geografia, ele é um professor especialista nesses anos, né, do sexto ano em diante. E também cursos pré-vestibulares e tudo mais. E aí é rotina mesmo de professor, é trabalho em casa, trabalho em sala de aula, é lidar com muita gente, é sempre a partir de muito diálogo, tem que gostar de falar, né? O professor, acima de tudo, tem que gostar muito dessa troca. Enquanto o bacharel, ele tem outras opções totalmente diferentes. Então, muitos que ficam na área do bacharelado, eles vão trabalhar, por exemplo, numa área muito técnica, que é a área de mapeamento, geoprocessamento, sensoriamento remoto. Trabalhar junto com engenheiros, engenheiro civil, engenheiro ambiental, lidar com as questões de imagem de satélites e tudo mais. Então, é muito técnico, geralmente são empresas especializadas ou órgãos públicos, prefeituras, órgãos ambientais dos estados, e aí é sentar no computador, você tem projetos para fazer, e é ficar muito tempo ali na frente do computador, trabalhando de uma forma bastante técnica. Outros vão para a área de licenciamento ambiental. A área de licenciamento ambiental também pode ser por empresas que prestam esse serviço ou órgãos ambientais. E aí tem muito trabalho em campo também, análise de campo, análise de áreas que podem ser desmatadas, conforme as obras que estão pleiteando o licenciamento ambiental. Também muita questão jurídica envolvida nisso. Então, também é uma outra rotina, um outro tipo de trabalho. Então, percebe que a geografia, como ela tem esse campo muito amplo de atuação, você tem várias maneiras de se trabalhar dentro desse curso, né, dessa profissão. Exatamente. Eu sempre costumo falar aqui, independente da profissão que a gente está abordando, que a reciclagem é uma coisa muito importante, né? Não importa a área, é fundamental que o profissional ele busque novos conhecimentos o tempo todo, até porque também as informações mudam num tempo muito rápido, numa velocidade muito rápida, né? Acredito eu que na geografia isso não seja diferente. Então eu queria te perguntar, logo após formado, a questão de especializações, né? Seja um mestrado, um doutorado, ou até mesmo cursos livres, mas que tenham assuntos que capacitem o profissional. Qual que é a importância disso? E se realmente existe aí um leque grande de opções para a pessoa, ao longo da carreira, continuar buscando novos conhecimentos? Ah, sim, isso é fundamental. A geografia é uma ciência do presente, ela quer entender a nossa realidade atual, né? Então, a primeira coisa é mesmo tentar se manter informado, né? O geógrafo, seja trabalhando dentro de sala de aula ou não, ele tem que se manter informado. E ele tem que fazer isso também de uma forma enquanto especialização, sem dúvida. As opções são infinitas, tá? Você pode fazer uma especialização voltada para a área da educação, voltada para a área ambiental, para a área
urbana, né? São muitas opções. No meu caso, por exemplo, eu fiz gestão ambiental. Mesmo focando sempre a minha carreira na sala de aula, eu sou licenciada, né? Sou professora, mas também sou bacharel. Eu quis fazer gestão ambiental. Então, me abria a possibilidade de trabalhar com licenciamento ambiental, por exemplo, né? De grandes obras. Então, assim, existem muitas opções. E nessas opções, elas podem ser mais técnicas, mais teóricas. Existem muitos que se formam e buscam a carreira acadêmica num primeiro momento. Então, mestrado, doutorado, como especialização e pesquisa, né? Então, eles vão para a área da pesquisa. Isso é bastante comum também. As opções são muito grandes de especialização. E é muito importante mesmo que se faça. Para aqueles que dão aula de geografia, que é a grande maioria, qualquer curso é um ganho muito grande, porque a gente consegue trazer essas novas experiências dos cursos de especialização para dentro da sala de aula, né? E é isso, sempre tentando se especializar, mas focando nessa aprendizagem contínua. Fez uma especialização, talvez daqui a um tempo você precise e queira fazer outra, em outras áreas, né? Para você ir. Economia, por exemplo, é uma área muito interessante para o geógrafo trabalhar, né? Para você ir conhecendo muito mais daquilo que pode contribuir na tua carreira, sem dúvida. Especialização é fundamental. É um curso muito amplo, depois do curso é importante, sim, seguir para uma especialização. Perfeito. Falando agora um pouco na questão de mercado de trabalho, né? De oportunidades de trabalho. O profissional formado em geografia, ele, por exemplo, ele vai ser sempre um funcionário de uma empresa privada, ou existem opções até do funcionalismo público, ele pode prestar um concurso, ou ele pode ser autônomo. Como que funciona aí essa gama de formas de oferecer o serviço prestado? Sim, autônomo, existe essa realidade para o geógrafo, mas é um campo bem pequeno. Geralmente, um geógrafo muito especializado na área técnica de mapeamento, por exemplo, ele pode sim, sozinho, ter um arcabouço técnico que ele consiga oferecer o seu trabalho para outras empresas, por exemplo. Mas o mais comum nessa área técnica é trabalhar para empresas especializadas na área. E você vai trabalhar junto com arquitetos, engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros agrícolas, né? Geralmente também são áreas que trabalham mapeamento, sensoriamento e tudo mais. Então, tem as empresas especialistas nisso que prestam serviço para outras empresas e também para o setor público. No setor público, é muito comum também, tanto a nível municipal, estadual ou federal. Você tem os órgãos de Estado que são bastante comuns que se tenha geógrafos trabalhando. O IBGE, claro, seria o mais óbvio, e sim, tem muitos geógrafos que trabalham ali, grandes geógrafos brasileiros que depois seguiram a carreira acadêmica, passaram pelo IBGE, vale lembrar disso, mas também vários ministérios que acabam buscando também esse profissional. Do ponto de vista estadual, os estados costumam ter também os seus órgãos ambientais. No caso do estado de São Paulo, a CETESB. Também é uma instituição que costuma trabalhar com geógrafos. E a nível municipal, algumas prefeituras também buscam contratar esse tipo de profissional justamente por ter essa visão mais ampla da ocupação do espaço. Né? Ou para fazer planos diretores, por exemplo, né? A cada 10 anos que as prefeituras precisam fazer, isso é bastante comum ter ali os geógrafos participando. Agora, no ponto de vista da sala de aula, também você vai ter os segmentos públicos, município e estado, que são os grandes empregadores do professorado no Brasil, né? Em volume, em quantos que eles contratam, e você vai ter a rede privada, né? Geralmente, o professor especialista, que é o nosso caso, ele não tem muitas aulas numa mesma turma.
Então, é bastante comum que os professores da área trabalhem em mais de uma escola, por exemplo. Então, tem que também ter essa noção dessa realidade. Ou nas duas redes, rede pública, rede privada, isso é muito comum também. Ótimo. Você acredita que a profissão aqui na nossa região, por exemplo, atualmente, ela tem aí uma perspectiva boa de espaço no mercado de trabalho e até futuramente mesmo, né? Você acredita que a profissão ela vai crescer e vai um bom momento para quem quiser agora investir nos estudos para estar aí bem preparado para quando as vagas surgirem? Olha, eu sou esperançosa. Como trabalho na área já há mais de 10 anos, eu percebo que falta profissionais formados em geografia. Algumas universidades menores, um pouco, elas chegaram a fechar alguns cursos. Então, hoje, tem menos geógrafos formados ano a ano. E então, sim, existe espaço para aquele que está se formando agora, seja na educação, seja na área técnica. O Vale do Paraíba é uma região de grandes transformações, uma região industrial, uma região que tem o INPE. O INPE em São José, para o geógrafo, é uma instituição incrível, porque inclusive oferece cursos de especializações, oferece mestrado e doutorado na área de mapeamento. Então, tem muito espaço, sim, em São José e em todo o Vale do Paraíba. Tanto na área técnica quanto na área da educação. E, na sua opinião, existe um perfil do candidato que vai buscar a geografia? Por exemplo, tem alguma habilidade que é importante que ele tenha, ou tem alguma coisa que, se ele não gostar ou se não se identificar, já é um alerta para ele não procurar essa área? O que você pensa sobre isso? É interessante essa pergunta, porque quando eu entrei no curso, eu entrei muito jovenzinha, com 17 anos, eu achava que eu ia encontrar um perfil muito bem claro, né, de quem buscava o curso, né, aquele perfil das humanidades, né? E na verdade é um curso que atrai pessoas muito diferentes, com objetivos futuros muito diferentes, que é muito interessante, né? Te coloca em contato com pessoas diferentes. Mas, de modo geral, uma habilidade que eu acho que é fundamental para o geógrafo é o olhar crítico sobre a humanidade, como que o nosso modo de vida, como que a gente constrói o espaço, estar aberto a dialogar com áreas mais teóricas do conhecimento e áreas mais técnicas do conhecimento. Então, aquele que entra achando que vai fazer um curso extremamente teórico, depois ele esbarra nas disciplinas técnicas e ele pode ter dificuldade. Então acho que é melhor estar aberto a isso, entender que existem esses dois lados da formação do geógrafo e sempre tentar se manter atualizado. O geógrafo ele tem que estar tentando acompanhar o noticiário de várias partes do mundo, se possível lendo notícias em outras línguas, o inglês, claro, mais acessível hoje em dia, mas também o espanhol, talvez até mesmo o francês. Isso são habilidades que colaboram muito com a formação e com a vida profissional do professor de geografia e do geógrafo mais técnico ou acadêmico. Dicas importantes aí. Bom, Carol, para encerrar então o nosso bate-papo de hoje, né, eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando sobre a profissão de geografia. A gente está aqui, na verdade, dando uma pequena noção, um pequeno panorama de como funciona a profissão de um geógrafo, né? Mas, para terminar, eu queria então que você deixasse um conselho para quem nos assistiu aqui hoje, se interessou pelo assunto e, quem sabe, vai buscar uma carreira aí dentro da geografia. Tá bom, foi muito gostoso, adoro falar sobre isso. O meu conselho seria o seguinte: se você realmente gosta dessa área, dessa visão sobre o espaço geográfico, vai fundo, porque o que eu percebo, muitos jovens, eu trabalho com vestibulandos também, muitos falam, eu gosto tanto, eu acho que eu seria muito feliz
como professor de geografia, por exemplo, e acabam optando por outras carreiras, muitas vezes por conta de prestígios, né, e status e tudo mais. Eu queria dizer que, se você gosta, você vai se realizar. É uma área muito ampla do conhecimento, que te permite dialogar com muita gente, conhecer muita coisa bacana, e que vale muito a pena. Se você se dedica, vale a pena e você sim será realizado. Então fica aí uma dica importante, um conselho para você que está assistindo o Seu Emprego aqui hoje. Se essa é uma área que te interessou, chamou a sua atenção, conheça um profissional que já trabalha, busque informações, tente conhecer um pouquinho do dia a dia dele, como que funciona a profissão. Eu tenho certeza que todos sempre vão estar aí dispostos para te receber, para compartilhar um pouco mais desses conhecimentos com você. E aí é mais uma opção aí para conseguir uma colocação no mercado de trabalho, para construir uma carreira e, por que não falar, para construir de verdade uma carreira de sucesso, né? Carol, eu te agradeço muito por ter participado do nosso programa hoje, por ter dividido com a gente um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento. Foi um prazer te receber aqui no Seu Emprego. O prazer foi meu. Como eu disse, adoro falar sobre isso. Foi muito agradável. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, o Seu Emprego de hoje fica por aqui, mas você continua com a gente aqui acompanhando a programação da TV Câmara. Até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.